Fala galera iluminada, tudo bem? Eu sou Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o assunto é perfis de LED para marcenaria. Então a gente falou recentemente aí de embutidos, spotzinhos de LED para marcenaria, a maioria de embutir e um modelinho de sobrepor. Então hoje eu estou trazendo aqui, que eu até comentei no vídeo, que para marcenaria hoje também utiliza-se muito perfis de LED de sobrepor ou de embutir para marcenaria. Então, aqui eu vou começar mostrando alguns, começar nos mais fáceis aqui, os de sobrepor. Esse aqui é um perfil 90 graus, então a gente olha aqui ó, pelo 90 graus. A curiosidade então aqui, a gente pode ter o acabamento, ele aqui tá branquinho, ele pode ser prata, ó, como esse aqui, ou também preto. E o tom da luz, no caso aqui eu tô com uma luz branca, 6000K. Isso, está marcadinho aqui. Então eu posso ter o 6000K, eu posso ter 4000K, 3000K, então ele vai ficando mais até no 2700K, tá bom? Talvez o pessoal aqui, esse aqui são perfis da Mr. LED, talvez eles façam 3500, então, mas por enquanto tem esses três tonalidades aí de temperatura de cor. Esse aqui serve para onde? Então eu vou ter um armário, peguei um pedacinho aqui de madeira do embutidinho, só para, por exemplo, eu quero destacar algo no nicho, eu ponho lá no fundo do armário, ó, e aí essa luz, ela é rebatida na diagonal aqui, ó, então ela vai fazer um 45 graus, então você tem uma luz lá no fundo vindo suavemente para cá. Vantagens do perfil, nada mais esses modelos eles são fitas de LED dentro, então eu tenho uma fita de LED, ela tem vários pontinhos, e o difusor de acrílico ajuda a deixar ela mais difusa e tirar esses pontos. Então, por exemplo, pegando outro modelo aqui de sobrepor, um que eu uso bastante. Eu tenho esse aqui, ó. E aí assim, alguns modelos eles têm diferentes potências. Então eu tenho de sobrepor em dois tamanhos. Esse tem uma potência menor, esse um pouquinho maior. E no próprio modelo maior eu consigo ter, por exemplo, com 14.4 watts de consumo e a versão de 19 watts de consumo que ilumina mais. Então eu posso pôr embaixo de um móvel de marcenaria. A gente comenta bastante aqui no canal a questão de eu ter uma iluminação, a gente considera escritório, cozinha, ambientes residenciais, assim, um local de trabalho. Então eu tenho uma luz ali uniforme na cozinha, faz de conta que eu tenho uma luminária linear no teto e aqui é a pia. Então eu vou preparar a comida, a refeição, lavar a louça. Só que eu vou fazer sombra para essa luz que está vindo aqui de trás. Nisso, com a sombra tem um armário, normalmente eu tenho um armário aqui para a questão de aproveitar espaço, apartamento hoje principalmente. E aí eu tenho essa luz, principalmente se o armário já está feito, é uma boa saída, excelente saída. Eu ponho ali do meio para o fundo, normalmente eu não ponho logo aqui na cara para não ficar aparecendo o perfil, então eu ponho ali do meio para trás. Esse perfil vai ajudar que eu ilumine aquela bancada, então eu vou ter a luz geral e mais esse perfil. E aí todos eles são 12 volts e aí precisa de uma fontezinha, né, um driver para alimentar. Aqui no caso eu tenho um ampere só, como são mostruários. Eu tenho tanto essa versão com tomadinha, como se fosse um carregador de celular, ou ele normal, aí depende, a gente tem ele desde fininho para esconder legal, aqueles chaveado, aí vai depender as potências que forem utilizadas e tudo mais. Aqui para mostrar como que funciona, né? Então vou pegar as garrinhas dele, ó. Então eu tenho aqui, ó, uma garrinha de plástico, então vai ser parafusada, né? Faz de conta que aqui é a marcenaria, ó. Eu parafusei aqui e depois é só vir com o perfil e clica. Então na manutenção, caso haja necessidade, é só tirar essa peça e aí a gente tem como verificar se é o driver ou se é o perfil. Ó, aqui é um exemplo de driver que a gente utiliza. Por enquanto hoje a gente tem de 2 ampere, 4 e 6. Então dependendo o jeito que for montar, o que é interessante disso? Dependendo da situação, se for uma peça de embutir ou mesmo de sobrepor,
ele é basicamente um pouquinho mais fino que o perfil, ó. Então eu consigo fazer um furo numa parte da marcenaria. Esse aqui dá para usar até em gesso, por ser de sobrepor. Se for um caso de gesso, teto, eu consigo, numa questão de manutenção, eu tiro a peça e o driver está fácil acesso. Se não, tem como situações que você precisa, num exemplo aqui, ó, de um spot de clicagem. Eu tenho um spot próximo, esse driver, pensando na manutenção, você vai... Aqui é o gesso, né? Então, ou a madeira, né? Se for, a gente está falando de marcenaria, e aí você consegue fazer a manutenção. Caso não tenha nenhum spot, então é uma boa saída para pensar na manutenção. Porque quando a gente põe aquela chaveada, se não tem um local, o que acontece? Quando há um planejamento debatido ali com o eletricista, com o arquiteto, o decorador, você já prepara o móvel, um fundo falso. Então você pode colocar aquela fonte chaveada, uma fonte maior, e aí você pensa naquela manutenção. Aqui o exemplo que eu dei agora é uma situação que não foi pensada. Você vai colocar esse perfil sobreposto e aí você tem uma questão de manutenção que dá para se fazer também. Temos a versão de embutir, que aí já entra nessa questão do planejamento, ó. Então normalmente ele vai ser um pouco mais baixo que a altura do móvel, né? Ó. Então eu embuto. A maior parte das peças de embutir é na pressão. Então tem que ser o corte certinho. Na madeira, felizmente, dá para fazer certinho. No gesso já é um pouco mais difícil. Por isso que no gesso a gente tem a questão das garras. Então você embute, e aí é o mesmo sistema linear, área de trabalho. A gente faz bastante projeto quando é cozinha, escritório, agora também ambientes comerciais, e aí usar a criatividade. Recentemente eu usei esse aqui é o mais fininho que eu conheço até o momento. Aquele tá num 4000, tá numa luz neutra, ó. Ele é bem fininho e você não vê a borda, ó. Tá vendo? Então, vou pegar aqui pra gente ver a largura. Ele tem 0,9, tem menos de 1 centímetro, ó. Eu usei para fazer um projeto numa cristaleira, ficou em volta, ficou bem discreto, ó. E você vê só o LED. Esse você pode usar de duas formas. Então a gente tem a questão de fazer esse na pressão. Esse aqui é um silicone, é um tipo de silicone, não é um acrílico. Ou aqui, ó, mesmo sisteminha. Ela pode ser de sobrepor. Ó, deixa eu tirar a garrinha aqui. Ó. Então você tem essa garrinha, ó, tem um buraquinho aqui, vai parafusar. E aí você vai fazer a clicagem. Ó, e aí vai segurar o perfil. E assim, dá para fazer sob medida, até 2,5 metros não tem emenda. Se você tem um projeto, recentemente eu fiz para colocar, a cliente pediu para colocar essa peça embaixo do rack. Então ela tem ali uma sala, ela fez ali a parte do cinema. Ela tinha colocado uma fita de LED, só que ela tinha um porcelanato, ela tem, né? Ela tem um porcelanato bem clarinho, begezinho, quase branco, e estava refletindo todos aqueles pontos. Então eu estava assistindo TV ali e aquele monte de pontos da fita de LED estava incomodando a família. E aí, como já tinha uma ranhura, tinha pouco espaço ali até para entrar e tudo mais, felizmente estava já planejado um local para colocar o driver, porque tinha sido planejada aquela fita. O único perfil que coube lá foi esse aqui. Então foi colocado esse aqui. E agora o cliente está feliz com a luz uniforme sem pontinhos das fitas. Um outro, esse aqui eu mostrei o de 90 graus, tem esse modelo, ele pode ser tanto 30 graus ou 60 graus. Então, ó, mostrar de ladinho aqui, ó, porque vai ter também uma presilha parecida com essa aqui, ó, que você vai colocar, então vamos imaginar que está o móvel aqui, ó. Você vai usar esse lado do perfil, ó. Esse aqui dá pra... E aí ele vai ter uma angulação, ó, um pouco mais frontal. Ou é que aqui ele já está preparado para isso. Eu posso usar a outra parte. Opa! Ó, e aí a angulação muda, ó. Esse aqui a gente consegue, eu vou tentar reproduzir aqui o ângulo, ó. Ó, aqui ele já está numa luz, ó, 3000K, ó. Essa é uma das minhas favoritas de tom de luz. Mas aí cada projeto é uma história, né, ó. Então,
A gente tá aqui, ó. Então ele vai fazer essa linha imaginária. E aí eu posso usar ela na outra posição, ó. Que aí ele faz o ângulo muda um pouquinho, ó. Aí o que acontece? Vai depender do projeto. Normalmente são nichos, ambientes comerciais que você quer valorizar um produto, joalheria, loja de objetos, roupas e tudo mais. Então aqui é uma saída. E aí tem um outro. Esse aqui é um perfil. Então vou contar o segredo para vocês. Esse aqui eu utilizei na Cedro Slim, que saiu recentemente um vídeo nosso. Esse foi um perfil que eu utilizei lá. Ele por dentro, ele sempre é alumínio por conta da aleta aqui, ó. Se dá para ver, ó, legal aqui. Então o que acontece? O LED, ele sai desse lado, ele tem uma fita de LED aqui, ele vai rebater neste alumínio e essa angulação é mais ou menos ali a propriedade das lâmpadas AR de croica, desde as halógenas que você trabalha com a reflexão. Então essa luz vai e aí ela faz aquela angulação por volta ali de 45 graus. A gente vê esses modelos, esse tipo de situação em balizadores também. Então tem balizadores de parede que a luz está vindo assim, ela rebate, ela faz uma curva. Tem alguns spots de teto que usam esse mesmo princípio. Então, como são princípios utilizados na iluminação há muitos anos, esses mesmos conceitos e princípios vão vindo para o que a gente tem utilizado hoje de maior novidade e o perfil é um deles. Então aqui, ó, eu posso utilizar também ele tanto na pressão de embutir ou de sobrepor. No caso lá da Cedro Slim, qual que é o exemplo lá? Ela é uma madeira cedro rosa e nas laterais foi feita uma cava manualmente e essa peça foi embutida lá. Então ela só está na pressão. Facilitou porque também em questão de pressão ela só está encaixada, eu não precisei, mas ela está bem justa. Foi pensado na manutenção, que a fiação passa pelo tubo e você troca o drive. Se eu precisar tirar o perfil, eu tiro. O que acontece? Lá na Cedro ela está assim. E aí, ó, eu colocar minha mão aqui, talvez dê para ver a luz no vídeo aí, ó. Então eu tenho a pessoa lá, o Lucas e a Tamara tem as plantinhas aqui, tá um perfil de cada lado e a ideia foi o quê? Que essa luz valorizasse as plantas ou temperos, objetos que eles vão colocar ali e ao mesmo tempo fizesse uma luz indireta, porque essa angulação ela faz uma curva, ela vai subindo, então ela rebateu nas plantas e então assim, eu conhecia o perfil, é algo recente e aí de acordo com o projeto eu consegui desenvolver para que a luminária tivesse o efeito desejado. Esse aqui eu gosto de utilizar, por exemplo, embutir também na marcenaria, eu querendo valorizar um papel de parede, uma pastilha, por exemplo, que ali a pessoa tem a questão do ambiente de trabalho, vai ser mais suave essa luz, mas a ideia é valorizar o que está na parede. Então eu jogo essa angulação para a parede, faz de conta que a minha mão é a parede, ó, sem o perfil, e eu embutindo na marcenaria, ó, ele joga para lá. Se eu inverto o lado, ó, a luz não vai para a parede, ó, ela vai para o outro lado. Então esse rebatedor, ó, você consegue aqui suavemente valorizar. Então imagina que a minha mão é a parede, eu tenho as pastilhas lá no exemplo de uma cozinha, eu quero valorizar. Sua esposa comprou aquela pastilha caríssima, tem brilhinho, tá com dourado, tá com cobre, cortei, usa algo que você vai valorizar. As outras difusas de embutir, ela vai abrir, por exemplo, 120 graus, o princípio é valorizar a bancada, que foi o que eu usei por acaso também na Cedro Slim, eu usei um embutido desse no centro da peça, que foi para iluminar a bancada. Então a Cedro Slim é um bom exemplo. Eu tive essa para iluminar a bancada, que era uma necessidade, e essa aqui fez o efeito suave que iluminou as plantas. E no caso aqui eu estou dando um exemplo que eu posso utilizar para valorizar aí a pastilha e tudo mais. Basicamente é isso, aqui é só um exemplo aí de que o pessoal pediu de embutir de marcenaria. Estou complementando aqui com perfis para marcenaria. É claro que o pessoal vai começar a trazer mais novidades, a gente vem trazendo aí, tá bom? Se inscrevam, dê um like, deixem os seus comentários, dúvidas abaixo. Quarta-feira às 11 tem mais.